Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de março de 2024, nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar aqui com vocês a programação de hoje. Peço só um segundo para compartilhar o documento. Vamos abrir, então, o segundo dia. Segundo consta aqui da nossa agenda, publicada na quarta-feira, né, estaria programada a abertura do dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Faríamos uma pausa de 5 minutos e, após essa apresentação, a gente retornaria com as respostas a eventuais questionamentos e, no próximo bloco, a apresentação dos resultados do PMO de março de 2024. Entretanto, tivemos um problema técnico e vamos fazer uma inversão de pauta. O primeiro tema, então, a ser apresentado será o resultado do PMO de março de 2024. Aí, após a pausa, após o intervalo, faremos a apresentação das análises das condições hidrológicas e previsões de vazões de curto prazo, ok? Apenas uma inversão entre essas duas apresentações de resultados. Após a apresentação, então, do segundo bloco, teremos mais um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos deste PMO. Então, eu vou finalizar aqui o compartilhamento de tela. Para começar os trabalhos de hoje, vou chamar a Diana para fazer a apresentação dos resultados do PMO de março de 2024. Bom dia, Diana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa sequência aí de apresentações da reunião do PMO de março. Eu vou passar aqui rapidamente nos principais resultados obtidos aí na rodada do DEC Decomp, que foi realizada no final da noite e disponibilizada no final da noite de ontem. Inicialmente aqui temos umas tabelas iniciais, né, onde a gente costuma passar até rapidamente, dado que as apresentações já são feitas anteriormente. Então, relacionado à previsão de carga, já tivemos uma apresentação ontem, na reunião de quinta-feira, mais detalhada, explicando a evolução dos valores aí ao longo das semanas. E em relação à ENA, essa tabela estará disponível em todos os relatórios, então teremos também daqui a pouco a apresentação feita pela PRH mais detalhada, mas eu cito aqui que essa previsão, né, a gente tem aqui nessa tabelinha, então, a comparação entre a previsão de ENA semanal e a expectativa também de previsão mensal. Então, de acordo com a expectativa aí desse PMO de março, no subsistema Sudeste temos uma previsão de 78% da MLT de ENA para essa primeira semana operativa, e em termos de previsão mensal, 69%. No Sul, para a primeira semana, considerando estimado 82% da MLT, e para a previsão mensal, 76%. O Nordeste, a previsão semanal de 93 e mensal de 64, e o Norte de 126 semanal e 110 mensal. Daqui a pouco, então, a gente tem uma apresentação um pouco mais detalhada sobre esses valores. E agora, então, eu entro nos resultados de fato da rodada realizada ontem do modelo Decomp no horizonte de curto prazo. Lembrando que os resultados mostrados aqui são expectativas, né, de acordo com a rodada realizada nessa revisão zero do PMO, e ao longo das semanas estaremos revisando todas essas informações, e dado que sempre a informação da primeira semana operativa é o que vai estar válida, né, em cada resultado. Então, tivemos uma novidade, né, em relação ao valor do CMO obtido para a próxima semana operativa e também para ao longo do mês. Para essa primeira semana operativa, falando do próximo sábado até a próxima sexta-feira, de 24 de fevereiro até dia 1º de março, pela estimativa do Decomp, o CMO, saindo do zero, ficando em 6 centavos em todos os patamares de carga e em todos os subsistemas também. E nessa tabela também tem a indicação aí da expectativa do CMO ao longo das semanas, lembrando que toda semana teremos, então, atualização dessas informações. Então, a gente observa também que a partir da segunda semana a gente tem a expectativa de ter um descolamento do CMO entre os subsistemas Sudeste-Sul e Nordeste-Norte, dado que a expectativa é que Nordeste-Norte volte a ficar com CMO zerado em todos os patamares de carga para esses dois subsistemas para as outras semanas. E a gente observa aí o subsistema Sudeste e Sul com CMO diferente de zero também, mas ainda muito baixo. Em relação à energia armazenada dos subsistemas, foi mostrado também na apresentação de ontem,
qual era a energia armazenada inicial dos subsistemas para o início do estudo. Então, a gente observa aí o comportamento de cada subsistema ao longo das semanas, onde no subsistema Sudeste a gente começa o estudo com 62,9%, e a expectativa de finalizar o mês de março com 69%, então uma expectativa de recuperação do Sudeste. O Sul começando com 70%, com a expectativa de finalizar em 48%. O Norte começando com 62,9%, com a expectativa de finalizar o mês de março em 73,3%. E, por fim, o Norte, começando o estudo com 70,2%, finalizando com a expectativa de finalizar o mês de março com 95,8%. Então, tem uma expectativa aí de recuperação de todos os subsistemas, exceto o Sul, que tem uma expectativa de redução aí ao longo das semanas. Lembrando que é esse resultado, a expectativa do que a gente fez na rodada ontem, né? Então, toda semana teremos atualizações em relação a essas informações. Entrando aqui em relação aos fluxos de intercâmbio, trazemos uma tabela que também, assim como do CMO, tem uma tabela no slide anterior com a evolução do CMO ao longo das semanas, e a partir desse CMO voltamos trazendo também um pouco mais detalhado os fluxos de intercâmbio ao longo das semanas operativas desse mês de março. Então, nesse diagrama aqui, onde a gente tem a indicação dos limites de intercâmbio que atingiram os valores máximos, a gente tem a indicação apenas da primeira semana operativa, que é o que está grifado aqui também, sinalizado. Então, para essa primeira semana operativa, a gente teve o atingimento dos limites de intercâmbio em todos os patamares de carga do bipolar, aqui do Norte-Sudeste, do FNS e do FNS mais FNES em todos os patamares de carga, limites estruturais também. E observando os valores, né, de intercâmbios previstos aí ao longo de todas as semanas operativas do PMO de março, a gente observa aí os subsistemas Norte e Nordeste sendo exportadores de energia, o subsistema Sul recebendo energia em todas as semanas operativas ao longo do mês também, e o subsistema Sudeste também predominantemente sendo recebedor de energia. E entrando agora no despacho térmico, a gente então saiu do CMO zero, mas o CMO ainda muito baixo, então seguimos aí pela expectativa do Decomp, com despacho térmico apenas por inflexibilidade. Então, temos a evolução aí das inflexibilidades previstas nessa tabela ao longo das semanas operativas, e falando especificamente da primeira semana operativa, temos a expectativa aí de uma geração térmica em torno de 5 gigawatts médios. Em relação à expectativa do despacho térmico ao longo dos meses, ao longo do mês, né, de março e também para o mês de abril, a gente traz essa informação até em atendimento à portaria normativa 62 do Ministério, que foi solicitado que o INS deveria disponibilizar, dar o comunicado da expectativa de despacho térmico para os 2 meses. Então, nesses gráficos aqui temos a indicação desse despacho térmico, considerando as semanas operativas, ao longo, né, desse mês de março, e também a expectativa aí ao longo do mês de abril. Lembrando que para o mês de abril, dado que a gente está considerando abril como o segundo mês, temos 143 cenários gerados pelo GVASP, e observando aí para todos os subsistemas, a expectativa é ainda de geração térmica apenas por inflexibilidade em todos os cenários do segundo mês. Vou comentar aqui um pouquinho só sobre essas variações de geração, né? Só reforçando que toda essa geração térmica presente aqui nesse gráfico é referente à inflexibilidade. Então, temos umas variações de inflexibilidade para todos os subsistemas ao longo das semanas operativas, e vou comentar aqui um pouquinho sobre essa variação de cada subsistema. Então, ali no subsistema Sudeste, a gente vê uma pequena variação ali ao longo das semanas, que essa variação se dá basicamente por conta de variação da geração da usina termoelétrica de Atlântico, por conta da necessidade de adequação aos processos da usina. E ali no mês de abril, observamos uma elevação dessa inflexibilidade, que se dá basicamente por conta da inflexibilidade declarada para a usina termoelétrica de Norte Fluminense, apenas a partir do mês de abril. Já no subsistema Sul, a gente tem flexibilidade declarada apenas na primeira semana operativa para as usinas do complexo Jorge Lacerda, e a redução ali na semana 6 se dá em função por conta da redução da inflexibilidade da usina termoelétrica de Pampa Sul. No subsistema Nordeste, a gente tem uma inflexibilidade para a usina termoelétrica de Termopernambuco apenas a partir da segunda semana, por isso na primeira semana é zero, e sobe aqui na segunda semana, e a gente já observa que essa redução
na terceira semana, que se dá em função por conta do período de manutenção previsto para essa usina termoelétrica. É um período de manutenção prevista para ocorrer no dia 14 ao dia 23. Então, ela pega um pouquinho da semana 3, ela pega um pouquinho da semana 5 também e fica totalmente indisponível na semana 4. E no subsistema Nordeste, essa significativa variação aqui de redução se dá em função também de algumas inflexibilidades declaradas apenas na primeira semana operativa, especificamente para as usinas termoelétricas de Maranhão 3, 4 e 5, Nova Venécia e Parnaíba 4 e 5. E aí temos essa tabela, então, em termos de SIM, pegando todas essas informações que pegam todas as variações de todos os subsistemas. Tivemos a novidade também nesse PMO do benefício GNL também saindo do zero no subsistema Sudeste. No subsistema Sudeste temos as usinas Santa Cruz e Linhares, né? E no Nordeste, Porto Sergipe, no Nordeste o benefício GNL segue zerado. Então, nesse PMO, a gente está comandando despacho antecipado para a semana de 27 de abril a 3 de maio, e de acordo com esse benefício calculado, as usinas seguem sem despacho antecipado para qualquer tipo de modalidade de operação. E agora temos aqui a tabela onde temos a segregação, né, da geração térmica, mostrando apenas as usinas que são inflexíveis para a primeira semana operativa. Lembrando que temos essa tabela completa, ela será publicada logo mais, junto com os relatórios que serão publicados ao longo do dia. Após essa reunião, a gente publicará o IPMO e, ao longo da tarde, o relatório do PMO e a nota técnica, onde tem os resultados um pouco mais detalhados desse PMO. Então, aqui fica do subsistema Sudeste e Sul. E no slide seguinte, deixa eu ver que eu só passei. Temos aqui do subsistema Nordeste e Norte. De resultado, era isso que eu tinha que apresentar, só tem algumas informações adicionais. Desde 9 horas da manhã, o nosso fórum está aberto para o envio de dúvidas. Se tiver alguma dúvida relacionada ao DEC preliminar e que talvez tenha que ter alguma correção até o meio-dia, a gente faz essa correção para o DEC oficial. Então, o fórum ele fica aberto toda sexta-feira, de 9 horas da manhã até o meio-dia, para envio de contribuições. E reforço também o recado que foi dado na reunião de ontem, em relação ao próximo PMO. As reuniões sempre ocorrem às quintas e sextas-feiras, né? Porém, a gente vai ter o feriado na sexta-feira, no dia 29 de março. Então, no próximo PMO, a gente terá o adiantamento de algumas atividades relacionadas ao PMO. Então, dado que o feriado é na sexta-feira, as reuniões não serão na quinta e na sexta, serão na quarta e na quinta. Em relação ao recebimento de informações para a elaboração do PMO, falando especificamente aqui do horizonte de curto prazo, onde a gente recebe as informações via sistema web PMO, o prazo inicial de 17 horas da segunda-feira, que é ali no dia 25, ele será mantido. A alteração do prazo será no envio de retificações ou de algumas alterações, que geralmente é 2 horas da quarta-feira, e passa a ser, então, nas 2 horas, às 14 horas, né, 2 horas da tarde, da terça-feira do dia 26. Esse recado que eu queria dar em relação a essa antecipação, né? Só lembrando que também temos divulgado no Sintegre a previsão de agenda anual de todas as reuniões do PMO ao longo do ano. Então, já temos a previsão de antecipação e de alterações no calendário em função de outros feriados previstos aí ao longo do ano, alguns feriados nacionais. Então, se tiverem interesse e curiosidade de saber quais são os outros que devem ter antecipação também, já está disponível essa agenda anual no Sintegre. Lembrando que sempre que tem antecipação, a gente traz, então, aqui nessas reuniões e também fazemos o reforço na reunião, nas reuniões semanais, sobre essas alterações no prazo de envio de informações. E seguimos sempre à disposição também nos nossos canais aqui dentro do ONS, reforçando que se tiver alguma demanda especificamente relacionada ao envio de dados pela elaboração do PMO, a gente solicita que seja enviado direto para o e-mail do pmo@ons.org.br, para que a gente receba de forma imediata e consiga atuar de forma mais rápida dentro dos prazos. Além disso, a gente também fica disponível nas demais demandas, né, que podem ou ser necessárias aí ao longo do período, via central de relacionamento com os agentes. E era isso, Dani, que eu tinha para apresentar, para dar de comunicado. Estou aqui à disposição, caso tenha algum esclarecimento necessário aí daqui a pouco.
Obrigada, bom dia. Muito obrigada, Diana, pela apresentação. Então, vamos para o primeiro intervalo, né, para análise das eventuais dúvidas enviadas aqui no chat da transmissão. E retornaremos em 5 minutos. Até mais. Bom dia novamente a todos que nos acompanham neste segundo dia da reunião do PMO de março. Nós não recebemos nenhuma pergunta, apenas um comentário do Humberto Moraes, da Prime Energy, sobre a questão da transmissão. Parece que está travando bastante para ele, e ele queria saber se havia algum problema. Humberto, nós não observamos nenhum problema, inclusive em pessoas que estão conectadas aqui por fora, né, da transmissão. Aparentemente está tudo, não temos outras reclamações em relação à transmissão. Sugiro duas alternativas: você reduzir a resolução no botãozinho de engrenagem no canto inferior da, da transmissão, você vai observar a opção de alteração de resolução da transmissão, e também tem um link alternativo. Então, eu peço que você tente essas alternativas, e depois a gente pode também entrar em contato, entendo que a gente possa fazer até um contato mais específico para tentar solucionar o problema de vocês, porque eu acho que é uma questão muito pontual, tá, Roberto? Obrigada aí por ter avisado, é bom que a gente sempre está monitorando a qualidade aqui da transmissão. Bom, então seguimos aqui com a segunda apresentação do dia de hoje. Para essa apresentação, nós vamos contar com o apoio da Érica, a apresentação sobre análise das condições hidrológicas e previsão de vazão de curto prazo. Érica, bom dia. Bom dia, compartilhar a tela. Vocês estão vendo, né? Sim, sim. Então, vou seguir com a previsão de afluências de curto prazo para março e abril. Começando pelo subsistema Sudeste, para o mês anterior, a previsão inicial foi 71%, e a gente viu uma redução dessa previsão ao longo das revisões. E agora nós temos a previsão estimada para o mês de fevereiro de 63% da MLT, o que corresponde ao sétimo menor do histórico de 94 anos. Para a previsão de vazão desse mês de março, para o PMO de março, a gente começa a ver agora nessa próxima semana uma tendência de ascensão das vazões, seguido de uma redução para a semana seguinte. A previsão mensal fica em 47%, 47.504 megawatts médios, 69% da MLT, o sétimo menor do histórico de 94 anos. Olhando a bacia do Rio Grande, a gente começou a previsão com 61%. A gente espera ainda um aumento das vazões, seguido de recessão. A previsão mensal para a bacia do Grande fica em 49% da MLT. Para a bacia do Paranaíba, a gente espera um comportamento também de ascensão, seguido de redução nos próximos dias. A gente começou com 56% a previsão, e para a média de março, a expectativa é de 51% da MLT. A bacia do Tietê também, comportamento parecido, de ascensão seguido de redução. A previsão começou mais alta, com 83% da MLT, e a expectativa para o fechamento mensal é bem mais baixa que as outras últimas bacias mostradas, 47% da média. Na bacia do Paranapanema, a previsão começou com 65% da MLT, a previsão mensal fica em 43%. Na bacia do Paraná, a gente espera também um aumento das vazões. A gente começou com 53% da MLT, e a previsão mensal para março fica em 49%. Olhando agora o subsistema Sul, no mês anterior, a previsão inicial foi de 74%. A gente teve uma redução seguida de um aumento nas revisões anteriores, a gente teve uma oscilação nas previsões, e a expectativa de fechamento para fevereiro é de 85% da média. Olhando o mês de março no subsistema Sul, a expectativa é de diminuição da ENA nas próximas semanas. E tem uma recuperação ao longo de março, a partir da metade de março. A expectativa do mês é de 5.384 megawatts médios, 76% da média, o 56º do histórico. Na bacia do Iguaçu, a gente começou a previsão com 82% da MLT. A expectativa é de redução
E a gente segue próximo da média. A previsão mensal para março fica em 57% da MLT. A bacia do Uruguai, a gente começou a previsão com 146% da MLT, expectativa de redução nos próximos dias. Previsão mensal fica em 102% da média. No subsistema Nordeste, na previsão anterior, a expectativa inicial era de 61% da MLT. A gente teve um aumento seguido de redução e agora a expectativa para o mês de fevereiro é de 71% da média. Para o mês de março, a gente espera um aumento das vazões nas próximas semanas. E a partir da semana do dia 24, a gente espera uma redução. A gente tem a expectativa de mês 9.064 megawatts médios, 64% da MLT, o 72º do histórico de 94 anos. Na bacia do São Francisco, a vazão vista no dia da previsão foi 72% da MLT. A gente tem uma redução e começa uma recuperação no final de fevereiro, início de março. A previsão mensal fica em 59% da MLT. No subsistema norte, para o mês de fevereiro, a expectativa inicial foi de 102% da MLT, e a gente viu uma redução dessa previsão de vazão. Agora, a expectativa para fechamento de fevereiro é 81% da MLT, o 69º do histórico de fevereiro. Na previsão de março, a gente espera uma ascensão das vazões nas próximas semanas. A média da previsão fica em 29.604 megawatts médios, 110% da MLT. E aí estamos no 31º do histórico, de 94 anos. Na bacia do Tocantins, a gente espera um aumento das vazões. A gente começa com 105% da MLT, acima da média. E com essa chuva observada e prevista, um aumento significativo das vazões, seguido de uma redução. Previsão mensal para a bacia do Tocantins, 114% da média. Olhando o SIM espacialmente, a gente consegue ver que boa parte das bacias do Sudeste e o São Francisco ficam bem abaixo da MLT. Nas bacias do Sul, a previsão fica próxima da média, na bacia do Uruguai e do Jacuí, a gente está mais próximo da média. O Iguaçu fica abaixo, né? Em diversas bacias da região norte do país, a gente está próximo da média. Então, no Madeira, no Xingu, no Tocantins, a gente fica entre 80% e 120% da MLT. Acima de 120% da MLT, a gente tem algumas bacias pequenas, o Paraguaçu e o Curuaú. Olhando a previsão mensal, semana a semana, então, a gente, no subsistema Sudeste, começa com uma tendência de diminuição, tem uma recuperação na quarta semana, seguida de uma diminuição na quinta, todos abaixo da média. No subsistema Sul, a gente tem um comportamento parecido, tem uma recuperação um pouco mais acentuada na quarta semana, seguida também de uma diminuição. No subsistema Nordeste e Norte, a gente tem uma tendência de diminuição ao longo das semanas. Olhando agora os cenários para o mês seguinte, para o mês de abril, com o GVASP, a partir do mês de março, a gente tem cenários para o mês de abril. A gente tem 50 mil ruídos, mas esses 50 mil foram agregados em 143 aberturas. No subsistema Sudeste, então, a gente tem boa parte dos cenários entre 70% e 50% da MLT, 67,8% deles. O Sul tem cenários bem mais dispersos, então 12% fica acima de 150% da MLT, e boa parte dos cenários ficam concentrados entre 90% e 70% da MLT, mais próximos da média. 25,9% dos cenários. No subsistema Nordeste, boa parte dos cenários fica bem abaixo da MLT,
abaixo de 50%. E no subsistema norte, boa parte dos cenários fica entre 90% e 110% da média. E é isso. Eu vou apresentar agora o cenário prospectivo com o CFS. Então, começando agora com o subsistema sudeste, a gente tem uma tendência de ascensão das vazões nos próximos dias de previsão, mas, de modo geral, a gente consegue ver que a mediana dos cenários fica bem abaixo da média, isso ao longo de todo o horizonte. No subsistema sul, existe uma tendência de aumento nas próximas semanas. Ao longo do mês de março, a mediana dos cenários fica acima da MLT, mas os cenários ficam bem dispersos, se comparado ao subsistema sudeste. No subsistema nordeste, a gente vê que a mediana dos cenários fica abaixo da MLT, principalmente nos meses de maio e junho, mais para frente do horizonte de previsão. São Francisco tem um comportamento bem parecido com o subsistema nordeste, então bem abaixo da MLT, da média. O subsistema norte, a gente começa abaixo da média, e em março, abril, maio, em março e abril, ele coloca alguns cenários medianos, ele coloca os cenários medianos acima da média. Mas ele segue próximo da média a partir de maio. Na bacia do Tocantins, o cenário mediano também tem comportamento parecido, ele fica acima da média entre março e abril, mas ele fica próximo da média mais para frente do horizonte. Na bacia do Xingu, o cenário mediano também começa abaixo da média nesse primeiro horizonte. Também enxergamos cenários acima da média, mas boa parte dos cenários ficam abaixo. Olhando essa previsão para março e agosto, a previsão entre março e agosto, olhando a previsão em relação à média, a gente consegue ver que no SIM, de modo geral, a gente tem previsões bem abaixo da MLT. O destaque fica para o subsistema sul, que a mediana está acima, mas nos outros subsistemas ele está abaixo, em especial no Nordeste. Até com os cenários mais altos do terceiro quartil ficando abaixo da média. É isso, eu encerro a apresentação. Obrigada, Érica, pelas apresentações. E vamos para mais uma pausa de 5 minutos, onde avaliaremos os questionamentos e retornaremos à reunião. Até mais. Olá, bom dia novamente. Retornamos aqui para a reunião do PMO de março. Antes de ler as perguntas que nós recebemos, eu gostaria de devolver a palavra à Érica, que ela gostaria de fazer uma retificação na apresentação, que tinha alguns slides que não tinham sido atualizados. Érica, bom dia novamente. Dia, compartilhando a tela novamente dos slides do GBASP. Então, retificando, né, aqui em março, o eixo estava errado e tinha algumas alterações aqui também nos valores. Mas continua com um comportamento bem parecido, né? A maior parte dos cenários está abaixo de 70% da MLT para o subsistema sudeste. No subsistema sul também, bem disperso, boa parte acima de 150% da MLT, 16%, mas uma grande quantidade perto de 25%. No subsistema nordeste, também comportamento parecido, a maior parte dos cenários aqui, 41% abaixo de 50%, e no norte, boa parte dos cenários próximo da média. E é isso, eu passo a palavra. Muito obrigada, Érica. Durante a apresentação, ela observou que esses slides não estavam atualizados, então é muito importante a gente
passar aqui para ficar registrado, e logo mais essa apresentação, juntamente com as demais apresentações realizadas nos dias de ontem e de hoje, serão publicadas no produto do PMO no Sintegre, na área de programação da operação, programação mensal da operação, apresentações realizadas, o nome do produto é apresentações realizadas nas reuniões do PMO. Então, essa apresentação estará lá atualizada. Então, vamos às perguntas. Na primeira delas, na verdade, perguntas realizadas, que foram realizadas ontem, durante a reunião de ontem, para a CCE, que o Humberto nos avisou, o Humberto da CCE nos avisou que traria esclarecimentos hoje, só relembrando as perguntas, foram enviadas pela Patrícia Souza, da BP Energia, do Lúcio, do Santander, e hoje também a Mônica Zambelli, da CPFL Renováveis, também relembrou se a CCE já teve já preparou resposta sobre essa questão. E a questão, resumindo, é a dúvida em relação à restrição de Porto Primavera. A pergunta, eu vou até ler uma das perguntas, que eu acho que resume bem a questão, só para contextualizar. Então, em relação às possíveis reduções de defluência de Jupiá e Porto Primavera, caso haja alguma aprovação na redução da defluência dessas usinas ao longo do mês de março, conforme sinalizado pelo ONS na reunião do CMSE, a CCE adotará a restrição em conjunto com o ONS ou haverá um período de previsibilidade para a formação de preços? Então, Patrícia, Lúcio e Mônica, né, que são as pessoas que enviaram perguntas sobre isso, eu vou ler aqui o esclarecimento do Humberto. Ele, infelizmente, não pôde participar da reunião de hoje devido a conflito de agenda e nos pediu que lêssemos a resposta sobre essa questão. Então, dada a atualização excepcional solicitada pelo ONS, dado que essa atualização excepcional solicitada pelo ONS necessita de uma autorização pelo CMSE, a CCE entende que possíveis reduções dos valores das restrições de defluência mínima das usinas hidrelétricas de Porto Primavera e Jupiá seguirá o rito de previsibilidade preconizado na resolução CNPE número 22 de 2021. Ok? Então, esses eram os esclarecimentos enviados aqui pela CCE, e qualquer dúvida adicional podem enviar aqui no chat da transmissão, que nós retransmitimos a ele, ou mesmo diretamente para a CCE. A outra questão, a outra dúvida que nós recebemos aqui da Mônica Zambelli, da CPFL, é sobre, a pergunta dela é a seguinte: prezados, bom dia, os estudos prospectivos estão disponíveis no Sintegre? Se sim, podem me indicar como encontrá-los? Bom dia, Mônica, agradeço a pergunta. Então, conforme eu esclareci logo após essa retificação da apresentação da Érica, a apresentação que ela fez sobre os cenários prospectivos será publicada juntamente com as demais apresentações do PMO, naquele produto de apresentações realizadas nas reuniões do PMO, logo mais, assim que a gente compilar todas as apresentações realizadas ontem e hoje mesmo a gente já disponibiliza essa apresentação. Agora, demais informações dos estudos prospectivos, sobre a publicação delas, nós estamos avaliando internamente ainda, tá bom, Mônica? E aguardamos aí, e conforme for, a gente vai divulgando sempre aqui nas reuniões do PMO e reuniões semanais. Temos também mais uma pergunta, não sei se deixa eu só verificar, sim, Rafael já está aqui na sala. Temos mais uma pergunta sobre a apresentação realizada ontem sobre os limites elétricos de curto prazo. A pergunta foi foi enviada pela Caroline Trentini, da Gold, comercializadora. Bom dia. Sobre a linha que vai entrar e irá impactar nos limites da FINES e SPNE em abril, reparei que no mês de maio esse valor no DEC definitivo volta para os valores de março. Por quê? Caroline, vou transmitir aqui a sua pergunta ao Rafael. Rafael, bom dia. Bom dia, Daniela. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Não, então, obrigado aí pela pergunta. Acho que eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela para tentar esclarecer melhor essa dúvida, né? Só um minutinho. Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Então, no caso aqui do FNEM da Exportação Nordeste, né, a gente teve aí uma antecipação
uma mudança de data aí dessas obras lá de Pacatuba e Jaguaruana, né? E, na realidade, a gente teve aí a emissão de um aumento de limite a partir do mês ali da entrada dessas obras, que foi abril, desculpa, né? Então, a partir de abril, a gente vai passar esses valores de FNEM de 4.800 para 6.200 e passa a exportação Nordeste de 10.800 para 12.500, né? O que acontece é que na nota técnica de médio prazo, a previsão dessa obra de aumento desses limites estava apenas a partir de julho, em função da entrada desses limites só com a configuração 1 do médio prazo. Como a gente não tem a prerrogativa de emitir uma revisão dessa nota técnica sem a entrada de uma obra efetiva atualmente, né, a gente não pode mudar esses limites lá na nota técnica de médio prazo. Então, a gente vai ficar da seguinte forma: para março, a partir de abril, para esse PMO de março, a gente tem essa elevação dos limites. A partir de maio, junho, a gente volta para 10.800, 4.800 e a partir de julho vai para 12.500 e 6.200. A gente está com a previsão aí de propor alterações no procedimento de rede, já está em consulta pública, a REM, né, para a gente mudar a forma que esse processo é feito e permitir esse tipo de alteração na nota técnica de médio prazo, permitir revisões, né, que evitem exatamente esse tipo de quebra-mola que a gente está vendo aqui dos limites. Apesar disso estar acontecendo, como a gente não está num cenário aí de Nordeste exportador, a gente está no período úmido, né, a gente não espera ter nenhum tipo de impacto aí de preço em função desse quebra-mola que a gente pode observar, que também pode continuar lá para o PMO de abril. Mas isso já é algo que a gente já está vislumbrando aí de melhorar no processo, mas infelizmente, por enquanto, a gente tem isso aí embutido realmente por conta da forma que é feito hoje esse processo da nota técnica de médio prazo e do curto prazo. Só isso, Daniela, Rafael, muito Isso. obrigada pelos esclarecimentos. Estamos aqui à disposição também, se a reunião se encerra daqui a pouco, tendo mais alguma dúvida sobre isso, até pela central de atendimento a gente pode esclarecer também. Muito obrigada, Rafael. Bom, essas eram as perguntas que nós recebemos. Deixa eu dar uma atualizada, ver se chegou mais alguma questão. Não, não chegou. Temos apenas uma colocação adicional, não é uma pergunta, não, mas eu acho bom a gente ler todos os registros que são feitos aqui no chat da transmissão. A Petrobras nos informou, Luiz Guilherme, da Petrobras, nos informou que já enviou uma mensagem aqui para o ONS, registrando a solicitação de retificação da informação do combustível da UTE Canoas. O e-mail foi enviado para nós agora há pouco, nós estamos encaminhando as áreas responsáveis e vamos analisar, conforme for, fazemos ajustes aí na próxima revisão, a questão só mesmo não muda resultados, né? Como a Luana comentou ontem na reunião, é somente a titulação, né, do combustível que está sendo utilizado, e a gente, conforme for, a gente faz alguma alteração na próxima revisão, tá bom? Então, dando seguimento aqui à reunião, como não temos mais perguntas, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata dessa reunião para que as contribuições sejam realizadas. Lembrando que esse documento já se encontra disponível para análise. Só um segundo que eu peço só um minuto para compartilhar a minha tela. Pronto. Então, esse documento já se encontra à disposição para envio de contribuições, avaliações e contribuições, que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11 horas e 30 minutos de hoje, dia 23 de fevereiro. Então, aqui a gente publica um QR Code, o caminho do produto no Sintegra, onde essa minuta de ata pode ser acessada e as contribuições enviadas por e-mail. Então, eu finalizo aqui o compartilhamento. Com a disponibilização da ata da reunião e perguntas respondidas e colocações todas lidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Agradeço a atenção e a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS, Vox e CCE, que viabilizaram esse encontro. Antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 1º de março, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Um bom dia a todos. Até mais.